Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Primeiro, é importante entender que a ergospirometria ela não é apenas um exame, ela é uma ferramenta fundamental dentro da prática do nutrólogo para que você tenha uma compreensão perfeita de como funciona o exercício físico. Quando a gente fala de exercício, a gente olha o macro, né? Então a gente vê uma pessoa com aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, aumento da ventilação, mas o que acontece intracelular? Então a ergospirometria ela traz respostas de uma forma individual, trazendo uma nutrologia de precisão, em que você consegue entender o funcionamento do exercício físico especificamente dentro daquele indivíduo analisado. O curso foi bem direto, não ficava perdendo tempo com coisas que não fossem realmente práticas, mas sem perder também o embasamento teórico, né? Então as aulas eram curtas, davam uma visão prática boa, mas sempre vinha com embasamento teórico depois para poder aprofundar no tema através dos artigos que eles indicavam. E na prática do dia a dia foi um curso muito importante. O curso veio agregar muito na minha formação médica. Os gráficos também ajudaram bastante a gente situar tudo que a gente precisa. Achei super interessante, super boa a didática. Até as aulas quando são online, né, quando são perguntas e respostas, eu achei super interessante, trouxe bastante casos práticos. Vale totalmente a pena. A gente, logicamente, só em você agregar mais valor ao teu trabalho, porque quando você se sente mais seguro, você, logicamente, vai atender melhor o seu paciente. Em tempo curto, você pode aproveitar os intervalos e assistir. Essa aula de 15, 20, às vezes até de 5 minutos. Eu achei assim, sensacional, muito prática, muito objetiva, muito clara e muito atualizada. Evidentemente, a gente nos dá mais segurança para a gente poder desenvolver no consultório. Dá mais embasamento, tem várias perguntas e respostas ali, né, nas aulas, e que isso é da vivência prática de cada colega. E é muito interessante quando a gente traz isso para a nossa realidade, que a gente consegue também destrinchar, né, os problemas dos nossos pacientes. Né? Meus pacientes estão muito felizes, estou fazendo ele perder peso, equilibrando eles, tendo menos inflamação, dando para eles uma qualidade de vida melhor, né? Então, o curso é muito completo, né? Muito completo, muito amplo, traz bastante informação baseada na ciência. E, assim, a didática é muito interessante. Outra coisa que eu acho muito boa é a forma como dividem as aulas. Aulas muito longas hoje em dia, talvez a gente não tenha tanto tempo para se dedicar a elas, seria um pouco inviável. Mas com o fracionamento do tamanho das aulas e com uma didática bem direcionada, a gente tem o que? Tempo, né, de assistir a aula, quantidade de informação passada por módulo acessível, ou seja, você consegue assimilar aquilo, não é muita informação de uma vez só, onde você não consegue guardar.
sobre a fisiologia, as adaptações do organismo feminino às questões hormonais. E uma forma da gente saber isso é voltando em como é que eu faço as avaliações desses hormônios. A gente vai falar um pouquinho do eixo hipotálamo hipófise ovariano mais uma vez, como a Joyce acabou de falar da parte da ovulação, eu falei um pouquinho da fisiologia, mas a gente vai falar um pouquinho de tireoide, a gente vai falar um pouquinho de outros hormônios também. Então, vou falar um pouquinho sobre os hormônios femininos. A gente vai falar um pouquinho, então, só para relembrar da questão do hipotálamo, estimulando a hipófise, e da hipófise controlando as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, a gente vai ter o IGNRH, estimulando a hipófise na produção de FSH-LH, e ela, por sua vez, através desse FSH-LH, estimulando a função ovariana. Primeiro na produção de estradiol, e depois da ovulação, o corpo lúteo se encarrega de fazer a progesterona. E como é que a gente vai dosar tudo isso? Bom, a gente vai ver que assim, FSH começa sempre baixinho, né? Então ele vai estar lá no estímulo durante o período ainda da menstruação, bem baixinho nos níveis basais dele, ele vai sendo estimulando, vai aumentando, até que na ovulação ele tem um leve pico e depois ele cai de novo até o final do ciclo. Muitas áreas diferentes, né? Muitas especialidades e todo mundo com o mesmo tom ali, né? Integrando os conhecimentos, cada um trazendo um pouquinho da sua área. Foi exatamente isso que eu estava buscando, que a Nutrology ela traz exatamente essa perspectiva de ser mais acessível, né? No olhar do paciente de uma maneira mais individualizada. Acho isso fantástico. A comunidade médica se unindo para quem tem essas mesmas intenções com os pacientes. A gente cresce muito mais, tira dúvidas um com o outro e faz com que o nosso paciente final que ganhe com tudo isso. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos. Isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática, ter uma ajuda e dividir os casos. Isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes, falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer, e quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Sistema endocannabinoide e sua relação com a obesidade. E essa é uma das aulas que faz parte do curso de obesidade avançada. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Então vamos lá. Primeiro o enfoque que nós vamos fazer com relação aos receptores endocannabinoides e os seus receptores. Primeiro, o papel do cérebro no controle do apetite está relacionado. Primeiro, a alimentação homeostática, ou seja, o indivíduo busca o alimento para, através do alimento, ele obter energia e repor as suas reservas de energia que ficam guardadas dentro dos adipócitos sob a forma de triglicerídeos ou triacilglicerol, né? Então, essa alimentação homeostática é, vamos dizer assim, didaticamente separada em mecanismos de fisiologia de fome e saciedade do tipo homeostática, do tipo de energia, tá? Essa homeostática, ela se faz basicamente por um mecanismo orexígeno, que é poderoso o suficiente para equilibrar os outros anorexígenos, e esse orexígeno é a grelina, que é produzida no estômago e é um potentíssimo orexígeno, ou seja, nos faz buscar alimento. Tudo bem, gente? Muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live especial.
E é uma live de falar um pouco sobre passado, presente, um pouco de futuro também, porque o título da aula de hoje, é falar "Você não é o que você come", falar sobre nutrologia de precisão. Então a gente vai falar de situações que na prática, tá aqui, situações que na prática a gente já vive há algum tempo no consultório, né? Quem nunca ouviu a frase "você é o que você come" e viu que alguém tinha obesidade comendo pouco ou uma pessoa era magra comendo muito? E o que isso tem a ver com nutrologia de precisão? Eu queria dar boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente, pedir para vocês se apresentarem, dizendo de onde vocês estão falando. Então, o Dr. João Dantas está aqui com a gente. Dizer a cidade e qual a especialidade de origem, né? Se já estão na nutrologia há muito tempo ou se tem mais de uma especialidade também. Doutora Roberta está aqui com a gente, doutor Giovanni, doutora Cláudia aqui, está com a gente aqui do Rio de Janeiro. E aí, no dia de hoje, então, vou falar sobre nutrologia de precisão, vou falar sobre obesidade e vou explicar um pouco, então, o que é nutrologia de precisão hoje, né, em 2025, no consultório. Então, vamos para a aula, vamos começar. Podem mandando suas perguntas, vou interagindo com vocês aqui no chat. E no final, a gente abre também só para as perguntas e respostas. Então, meu nome é Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo, sou médico do esporte, sou coordenador aqui da Nutrology Academy, coordenador da pós-graduação em nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: por que veio a frase "você é o que você come", né? E o que é o alimento? Para que serve ele? Qual que é a importância dele? Então, a primeira, por que você se alimenta? Existiriam muitas maneiras de responder essas perguntas, né? Vocês poderiam dizer que é porque é gostoso, eu me alimento para ter energia, para me exercitar, eu me alimento para ter energia de fazer exercício. E vocês vão ver que muitas vezes, quando a gente tende a responder o porquê que a gente se alimenta, vai surgindo essa palavra energia. E é por isso mesmo que existem os alimentos, né? Uma forma da gente pegar a energia da natureza. A gente não é planta, então a gente não consegue pegar toda a nossa energia aí do sol. A gente precisa ter alimentação. E aí, quando a gente se alimenta, a gente vai pegar um substrato energético, que são mais comumente hoje chamados de macronutrientes. Então, seriam carboidratos, proteínas e gorduras. E a gente vai fazer uma oxidação desse substrato energético para formar essas moléculas de ATP. Então, olha que interessante. Quando a gente se alimenta, a gente passa por diversos processos metabólicos para conseguir estocar essa energia. E esses processos, eles não são 100% perfeitos, né? Sobra energia. Então, por isso que a gente mede a termogênese dos alimentos, a gente mede a termogênese do exercício, que é uma maneira indireta aí da gente entender o quanto que o alimento está impactando na gente, o quanto que o exercício estimula a gente a oxidar. Então, muito do que eu vou falar mais à frente da aula de nutrologia de precisão é falar sobre calorimetria indireta, falar sobre ergospirometria, que são maneiras de medir esse calor e, a partir disso, conseguir medir essa energia. Mas, originalmente, todo mundo precisa comer, precisa de alimento para que sobre energia e que essa energia seja suficiente para a gente funcionar. Como é que a gente mede hoje essa energia para a gente funcionar? A gente reúne isso através dessa palavra que a gente chama de metabolismo, e a gente mede isso através do metabolismo basal. Então, o metabolismo basal é o metabolismo de repouso mais o metabolismo da termogênese alimentar. Então, é a energia que a gente gasta para o organismo funcionar, a gente passar o dia inteiro deitado na cama, e a energia que a gente gasta para digerir esse alimento ao longo do dia. Bom, e por que você quer que sobre a energia, né? Então, por que você tem esse objetivo de ter energia? Muitas pessoas vão querer exibir o seu corpo, vão querer fazer estripulias, e outras vão querer ter liberdade para andar para cima e para baixo com uma pessoa amada. Mas a verdade é que, tendo liberdade para passear, para viajar, viu, o doutor Bruno Parreira aqui, que disse que está ao vivo com a gente de Miami, então um abraço aí para o meu amigo doutor Bruno, que está em Miami. Independente de onde você esteja, para o seu coração bater, para o seu corpo funcionar, você gasta energia, né? E muitas vezes a gente só vai perceber isso quando está lá dentro da UTI. Então, o grande ponto é, para a gente falar você não é o que você come,
você é aquilo que você faz com o que você come, para a gente entender para que existe uma nutrologia de precisão, algumas perguntas filosóficas precisam ser feitas, né? Então, para que você quer viver mais? Você quer viver mais vivendo no limite? Então, ter lá um corpo de fisiculturista, um corpo de um triatleta? Você quer viver mais para passear com a pessoa amada? Para que você quer viver mais? E aí, essas reflexões, elas só foram se tornando possíveis a partir do momento que as pessoas foram sobrevivendo, né? Então, hoje a gente vive muito a discussão da obesidade. A obesidade é discutida no mundo desde a década de 80, porque em 1920 e 1930 pessoas estavam morrendo de infecção, estavam morrendo das guerras. Então, hoje é uma realidade que a gente pode discutir isso, né? A gente pode discutir uma nutrologia de precisão, a gente pode viver falando sobre longevidade. Então, é importante ter essas reflexões, porque todas as informações que a gente tem hoje sobre longevidade não foram necessariamente olhando e pesquisando sobre longevidade com que hoje a gente acostumou, que é o que tem mais evidência, que seriam os duplos cegos, randomizados. Às vezes são estudos observacionais, né? Então, perguntas interessantes para fazer. Quem vocês acham que vive mais? É quem se alimenta de cereais e frutas ou quem se alimenta de fast food? Se eu fizesse essa pergunta aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, todo mundo ia dizer que é quem se alimenta de cereais e frutas. Mas olha só essa população no Mali, se alimentando aqui de cereais e frutas. Elas têm mais longevidade do que essa população no Canadá, que basicamente tem muita alimentação aqui, mas tem muito fast food na mesa. Então, a reflexão sobre a alimentação, ou seja, o que tem no alimento, ela não responde as perguntas sobre longevidade, elas não vão responder as perguntas sobre quem vive mais, porque faltam dados para essa informação ser de fato construída. Então, refletir sobre quem vive mais, sobre você não é o que você come, aprofundar a discussão sobre a nutrologia do precisão, é juntar pecinhas de um quebra-cabeça, e para que esse quebra-cabeça seja bem construído, a gente precisa pontuar cada uma desses importantes fatores. Então, um artigo aqui que se propôs a avaliar pessoas com a mesma alimentação. Então, a reflexão que eu quero tirar desse artigo aqui para vocês é: será que se todo mundo comer a mesma coisa, eles vão ter os mesmos resultados? E aí, um artigo científico ele não pode fazer uma pergunta tão aberta como essa, vai ter o mesmo resultado, né? Ele tem que fazer uma pergunta ainda mais específica. Então, a pergunta que esse artigo fez é: se todo mundo comer bagel com cream cheese, o que acontece com a glicemia? Então, o bagel é um pão, né, muito tradicional nos Estados Unidos, então, em homenagem ao Dr. Bruno está aí com a gente, e cream cheese é um tipo de queijo. E aí, cada linha dessa é um paciente diferente. Então, veja, muitas vezes a gente fica discutindo índice glicêmico, carga glicêmica, como se fosse tudo na vida do paciente, e aqui eles se alimentaram com a mesma quantidade de carboidrato, a mesma quantidade de gordura, a mesma quantidade de proteína, e a alteração da glicemia foi completamente diferente se a gente pegar esse paciente cinza aqui para esse paciente amarelo. Então, a verdade é que conforme a gente foi aprendendo mais sobre essa individualização, a gente pôde fugir do que a gente vive até muito hoje, né? Dessa medicina epidemiológica, a gente foi tendo esses novas informações, esses até wearables, né? O relógio que mede nossa frequência cardíaca, mede a variabilidade da frequência cardíaca. A gente pôde evoluir na construção de mais informação. Então, você é o que você come, sem sombra de dúvida, não é verdade. É importante que a gente saiba o que o paciente está comendo, é importante que a gente entenda o que a gente está comendo, porque isso, sem sombra de dúvida, vai impactar na nossa saúde, mas não é só olhar para o que está comendo, a gente tem que entender como o organismo reage a isso, e esse artigo foi olhar para uma dessas variáveis, que é a glicemia. Então, quando a gente vai olhar por essa variação de energia, a gente vai ter a próxima pergunta, que é entender por que o paciente está se alimentando, o que ele quer fazer com essa informação. E aí, um dos locais que primeiro começou a respeitar essa individualidade, essa individualização do tratamento, não foi nem a medicina, foi os atletas, né? Então, alguns médicos do esporte, muitos coaches, alguns professores de educação física, alguns nutricionistas, mas as pessoas que se aproximavam dos atletas logo percebiam que a diferença entre o primeiro e o 10º lugar é muito pequena, né? Então, olha que interessante, isso aqui é o resultado dos 100 metros rasos na Olimpíada do Rio de Janeiro, né?
Eu sempre gosto de citar essa prova porque eu tive a honra de ver presencialmente aqui no Estádio Olímpico no Rio de Janeiro. Confesso que não é uma experiência muito boa, porque realmente é muito rápido. Mas olha a diferença de tempo do primeiro lugar, 9 segundos e 81 milésimos de segundo, para o sétimo lugar, que é 10 segundos e 4 milésimos de segundo. O 10º lugar nem apareceu aqui na análise. Então, essas pequenas diferenças elas não vão ser respondidas só pela alimentação. É muito raro um atleta ter uma diferença muito grande como uma foto como essa, mas mesmo um grande atleta como um Bolt, que tinha uma grande diferença, era um milésimo de segundo que separava ele do 10º lugar. Então, os trabalhos de metabolômica no esporte começaram a mostrar dados para a gente como esse. Então, esse aqui é um artigo de 2020. Tudo que é em azul foi medido depois ou do treinamento ou da competição, e o vermelho que foi medido antes do treinamento ou antes da competição. Ou seja, tem mais parâmetros aqui do que a gente é capaz de dizer no nome deles, que dirá saber como interpretar, como seguir. E aqui é esse conceito, então, de estimular a metabolômica. Ou seja, tudo que a gente fala que é ômico é analisar o todo. Quando a gente fala de metabolômica, a gente quer analisar os metabólitos como um todo. Então, é um pensamento diferente. A gente não vai analisar o que o paciente come só, a gente não vai pedir só glicemia ou só ureia, creatinina. A gente vai avaliar o todo. E aqui na metabolômica é uma das maneiras de avaliar isso, né? Então, são exames laboratoriais e você nem sequer solicita o que vai ser avaliado. Dependendo da capacidade que o aparelho tem, ele avalia tudo que ele é capaz antes, durante e depois do treinamento, ou seja, quando consegue ser coletada a amostra do seu paciente. Então, essa pergunta, você é o que você come, já há algum tempo ficou para trás. Ou seja, você não é o que você come porque os organismos são diferentes. Isso é um entendimento que está óbvio na sociedade? Não é. Isso é um entendimento que está óbvio na medicina? Também não é. Isso é um ensinamento que está óbvio na obesidade? Também não é. E demorou muito para a gente pudesse ter esse respeito sobre a obesidade, porque a gente demorou muito a conseguir, de fato, até controlar a fome do paciente para falar o que ele iria comer, né? Era muito comum a gente orientar o paciente a se alimentar, ele não conseguia e ficar anos e anos naquela discussão de força de vontade. Então, eu gosto de citar esse artigo aqui, que também é de 2020, é um artigo que saiu na New England, que foi o artigo que autorizou a liraglutida para o uso em adolescente. Inclusive, a Anvisa foi a primeira ou uma das primeiras agências sanitárias do mundo a autorizar o uso de liraglutida em pacientes, em adolescentes, né? Então, a partir dos 12 anos. O que é interessante desse trabalho aqui? Esse trabalho pegou um grupo que todo mundo recebeu a mesma orientação sobre alimentação e exercício físico. Esse é o grupo placebo, tá? Não é o grupo que recebeu medicação. Todo mundo que está abaixo dessa linha zero, recebendo orientação intensa sobre alimentação e exercício físico, perdeu peso. Cada linha dessa é um paciente diferente. Mas a partir desse ponto aqui de corte, todo mundo que está acima evoluiu com o aumento do peso. Então, veja, toda vez que a gente olhar para um pedacinho só da informação, então se a gente estiver falando sobre obesidade, a gente estiver falando letra A, alimentação, só olhar para a alimentação a gente não vai entender. Se a gente olhar só para a letra B, que são os biomarcadores, não vamos entender. Letra C, composição corporal, não vamos entender. Letra D, drogas, né? Então, as medicações, suplementações, olhar só para o exercício. A gente precisa, de fato, unir as informações. Então, no futuro, talvez a gente até tenha a metabolômica, que foi o trabalho que eu citei ali, mais presente no nosso dia a dia para a gente fazer isso no consultório, e isso vai agregar aí a mais informações. Mas no momento, o que a gente pode fazer? O que a gente já tem? Então, eu sempre digo que antes da gente pensar em inventar e ficar olhando exames que tenham pouca aplicabilidade clínica, é interessante aprender com o que já existe. E uma das grandes formas que eu aprendi a estudar, graças ao Dr. Milton Mizumoto, foi olhar para os atletas, né? Então, ver o que os atletas estão fazendo, por que eles conseguem se destacar muito um do outro, como é que você consegue ter técnicos do mundo todo treinando as pessoas, ou seja, tem que ter evidência científica, mas ao mesmo tempo olhar para alguém que tenha um treinamento diferente. Porque de um ciclo olímpico para o outro se destaca muito quem consegue encontrar uma margem de oportunidade. Aliás, frase essa que eu aprendi com o Dr. Fernando Pocente, é o técnico da Ana Marcela, nosso 8 vezes
campeã de maratona aquática. Então, olha só que interessante. Ó. Quando a gente olha para o exercício físico, essa frase que você não é o que você come também ajuda a gente a entendê-la. Então, se você não é o que você come, você acha que você é o exercício que você faz? Então, aqui é um artigo da British Medical Journal de 2019, falando que existe uma forte evidência que o exercício de alta intensidade leva a respostas diferentes. Então, olha que interessante, ó. Aqui é o controle e aqui vai aumentando a intensidade do exercício. Então, toda vez que estiver para baixo da linha, o indivíduo fez o exercício e evoluiu com piora. Acima da linha, fez exercício e evoluiu com melhora. Então, seja no controle, ou seja quando vai aumentando a intensidade do exercício, quanto mais intenso for o exercício, mais bons respondedores a gente tem. Mas olha, da primeira linha para a última, a resposta é completamente diferente. Da primeira linha para a última, a resposta é completamente diferente. Então, o que a gente faz com isso? O que a medicina de precisão, o que a nutrologia de precisão tem para ajudar a gente nisso? Então, o primeiro conceito é: não existe medicina de precisão ou nutrologia de precisão isolada do paciente. Então, eu gosto de citar esse trabalho aqui, que é de 2017, da New England Catalyst, que é uma das revistas do grupo da New England que fala para a gente sobre futuro. Então, em 2017, ele já falava que o futuro era patient-centered. Ele falava que patient-centered, então, era quando a gente conseguia shared decision-making, ou seja, dividir o processo de decisão, e ele envolvia aqui, além dos pacientes, familiares e os providers de saúde, né, os médicos, os agentes de saúde envolvidos, para criar, de fato, um planejamento desenhado e alinhado de forma individualizada, ou seja, customizado para o paciente, né? Quase que fosse ali um alfaiate. O que o paciente precisa? Por que ele fala isso? Porque quando a gente coloca o paciente, sua família e os profissionais de saúde, né? Ou seja, a gente não vai ter aqui um resultado a curto prazo, a gente precisa avaliar e reavaliar esse paciente, então tem que ser bom também para quem está atendendo o paciente, a gente consegue, de fato, ter um alinhamento de missões, valores e de objetivos. Então, a medicina de precisão não é vai lá, come, não corta o glúten. Então, quantas pessoas não cortaram o glúten e evoluíram com perda de gordura porque, na verdade, estavam comendo menos carboidrato? Não é sobre isso. Não é sobre faz uma dieta cetogênica porque eu vou te desinflamar e, ao desinflamar, você vai evoluir com menos gordura. É sim sobre alinhar as informações, ou seja, vamos fazer uma estratégia cetogênica, porque é impossível uma pessoa na dieta cetogênica conseguir comer tanto carboidrato, e ao comer menos carboidrato, ter mais acesso à proteína, você fica mais saciado. Ou seja, tem um alinhamento para que o paciente entenda as entradas e saídas e, de fato, ao ter essa total transparência e esse alinhamento de linguagem com o paciente, a gente coloca o paciente no centro do tratamento e ele se sente mais confortável com a evolução. Então, patient-centered, a nossa maneira de traduzir isso, a nossa maneira aqui na Nutrology Academy é falar sobre alimentação, exercício físico, medicação, suplementação, cirurgia, ou seja, juntar essas pecinhas do quebra-cabeça para que, de fato, a gente consiga alinhar as informações, as expectativas para o paciente, para a sua família, para que dê tempo de que ele esteja evoluindo com uma boa resposta. Então, para isso, vamos evoluir um pouco aqui sobre 2 pontos. Primeiro, as bases da alimentação e depois as bases do exercício físico, para depois a gente chegar, então, no que seria essa nutrologia de precisão. Então, base da alimentação. Falei para vocês que a gente come para formar energia e a energia vem através de macronutrientes. Então, macronutriente, aquilo que faz diferença para o nosso organismo, é a partir de 1 grama. Carboidratos, proteínas e gorduras. Tá? Se a gente estiver pensando para um corpo muito musculoso, o raciocínio óbvio é, o cara tem muita musculatura, eu devo ter que dar para ele muita proteína, tá? Mas antes do alimento ficar sendo disponível como aminoácido no sangue, é importante lembrar que a gente vai comer pela boca e a gente vai ter que mastigar o alimento vai ficar no estômago, o estômago vai digerir esse alimento, essa digestão vai preparar o alimento para ele ser absorvido no intestino. Então, o que eu estou querendo dizer? Entre ter a oferta do alimento e o nutriente, substrato energético, ser metabolizado como fonte de energia, a gente vai ter vários pontos limitantes, a gente vai ter vários pontos de engarrafamento desse metabolismo celular que vão dificultar com que o organismo funcione lá na frente.
Então, se a gente estiver falando de um atleta para correr em alta velocidade, por exemplo. Então, numa consulta de nutrologia, a gente tem que ser um investigador de onde está sendo o processo que está limitando esse próximo passo do paciente. E uma das maneiras de estudar isso, e até estudar isso ao longo do tempo, é falar sobre o conceito de janela anabólica. Então, olha só que interessante. Esse artigo aqui de 2013, ele questionava se existia, existe uma janela anabólica após o exercício. Ele falava assim, tem sido postulado que o momento em que o paciente se alimenta é mais importante do que a quantidade total dos nutrientes. E aí, para esse conceito de que o momento é mais importante do que a quantidade, lá em 2013 a resposta era não. E aí, em 2013, 2014, 2015, que foi bem esse momento aí que a gente começou a falar essa frase de que você não é o que você come, era muito comum as pessoas falarem que janela anabólica não servia para nada, que janela anabólica não servia para nada. E veja bem, não é isso que o artigo está falando. O artigo está falando que, se você considera que janela anabólica é que o momento em que você come é mais importante do que a quantidade total, então isso não serve para nada. Agora, será que janela anabólica é só isso? Então, os mesmos autores voltaram alguns anos depois, em 2017, com esse questionamento, para explicar o que era o nutrient timing, ou seja, que o momento da alimentação é importante sim, talvez não seja tão importante quanto a quantidade dos alimentos, mas são pilares diferentes, ou seja, quantidade, qualidade, harmonia, adequação, tudo isso são pecinhas de um quebra-cabeça que vão se juntando para que no final a gente tente descobrir qual que é o fator limitante que está ajudando que está atrapalhando o nosso paciente a evoluir. Então, se eu tenho um atleta de correr mais rápido ou se recuperar mais para treinar mais, se eu tenho um paciente com obesidade, por que ele está comendo tanto? Ou por que comendo pouco ele não perde peso? Ou seja, sempre a pergunta é que vai delimitar o nosso raciocínio clínico para onde vai o pensamento durante a consulta. Agora, esse pensamento poderia aprofundar quase que ao infinito, né? Então, olha só, quais são os limites da fisiologia do exercício? A gente começa macro, a gente pode ir evoluindo até biologia molecular. E foi isso que trouxe a gente para essa conversa de medicina de precisão, ou seja, lá no começo da medicina não existia nem o conceito do que era ciência, né? As pessoas se machucavam e se tentava ajudar com o que tinha. Então, quando surgiu medicina, era quase que intuitiva. Um segundo patamar aí tenha sido a medicina baseada em evidências. Então, a gente pega grandes grupos, divide elas um grupo controle e um grupo onde você vai fazer a investigação, você tenta controlar todas as variáveis e uma variável vai ficar diferente entre os dois grupos para você poder avaliar. Agora, como que a gente vai fazer uma variável diferente em pessoas tão complexas e diferentes? E talvez essa seja a grande dificuldade de estudar alimentação e suplementação, né? Porque o remédio ele é muito potente, independente do que você esteja se alimentando. Agora, a gente aprendeu que o remédio também é beneficiado e impactado pela alimentação, mas os alimentos em si dependem muito do restante do que você está comendo no seu dia como um todo, na sua vida como um todo, de como você chega com composição corporal, nível de estresse. Então, hoje, essa discussão dentro da realidade do consultório de medicina de precisão, eu só acredito se ela for feita desse jeito, que é o patient-centered approach, né? Então, essa pegada focada e centralizada nas dificuldades que o paciente vai ter. Então, você vai ouvir uma queixa que o paciente vai ter, você vai investigar, vai fazer o screening com as ferramentas que tiverem à sua disponibilidade, para que você tente fazer um diagnóstico, ou pelo menos uma hipótese diagnóstica de qual é a queixa do paciente para onde agir, você vai tratar ele e você vai ter um ciclo aqui, né? O tempo todo voltando, reavaliando, avaliando e reavaliando, focado, então, em alimentação, exercício físico, medicação, suplementação. E aí, para isso, a gente precisa entender o que a gente tem de realidade hoje para poder ajudar uma medicina de precisão em 2025, né? Então, o que a gente tem hoje? Eu gosto de citar essa frase aqui do Peter Drucker, que é um cientista, não médico, né? Um cientista de administração. Ele diz essa frase: aquilo que você não consegue medir, você não tem como melhorar. Então, o objetivo aqui não é ficar falando de metabolômica ou ficar falando de exames que estejam... que a gente não encontra, né, onde fazer.
sejam exames que já estejam na nossa realidade ou que pelo menos, hoje em dia, bioimpedância e calorimetria, quase todas as cidades do Brasil já têm uma, as Smart Fits, aí a gente viu no Congresso Internacional de Nutrologia, já aderiram muito à bioimpedância. E aí vou começar falando sobre isso, então, sobre como a bioimpedância e a calorimetria indireta e a ergospirometria podem ser ferramentas de uma medicina de precisão, tá? Então vamos começar pela bioimpedância. E aí todo mundo sempre, não sei se sempre hoje em dia, né? Mas há 10 anos atrás, quando eu comecei a falar essa frase de que você não é o que você come, todo mundo tinha um pouco de medo de saber se bioimpedância era confiável ou não. E quem foi romper essas barreiras do medo aqui no Brasil foi, em 2016, a ABESA com essa diretriz deles, que até hoje é a diretriz da ABESA que está vigente. Na sua página 20, ele falava que a bioimpedância octapolar era uma ótima ferramenta para avaliar a gordura visceral e era uma ferramenta, e ainda botava aqui em cima, aparelhos octapolares multifrequenciais. Depois, a Abram, onde eu e o Dr. Milton Mizumoto tivemos a honra de participar dessa diretriz, com alguns membros da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, chegou a uma conclusão parecidíssima, só que com um nome diferente. Ele não falou octapolar, ele falou BAMF. Então, são indicados porque avaliam água corporal total, massa livre de gordura e massa gorda. Então, o que é isso? Tá? Então, BAMF, octapolar, multifrequencial, bom para avaliar água, gordura, massa magra. Como é que a gente entende isso? Então, aqui está o laudo da bioimpedância. Multifrequencial, gente, é quando o aparelho tem pelo menos 2 correntes de frequência, ou seja, uma corrente acima de 50 kHz e outra abaixo de 50 kHz, porque isso, dessa forma, ele consegue medir água intra e água extracelular. Qual que é a importância disso? Quando a gente tem um edema, a gente aumenta a água extracelular. Quando a gente tem aumento de massa muscular, a gente aumenta a água intracelular. Então, se você não tem uma ferramenta que meça a água intra e extra, você fica perdido, né? Essa semana, até a doutora Angela Fitt, que foi durante muitos anos a presidente da Obesity Medical Association, estava falando sobre isso, né? A bioimpedância, ela tem uma acurácia acima de 97% com o DEXA. Mas o DEXA é uma ferramenta que você pode usar 2, 3 vezes no ano. A bioimpedância você pode fazer toda semana, se você quiser. Né? O custo de fazer o exame mais de uma vez não é alto, tem pacote de bioimpedância para fazer. E aí, quando ela é multifrequencial, você tem, de fato, uma ferramenta para ajudar o que é músculo e o que é edema. E o outro ponto que aparece lá nas diretrizes, é octapolar, o que é isso? Se refere os números de contato que o aparelho tem na pele. Então, parece que ele tem 4 pontos, né? Porque encosta no braço, nos 2 braços, nas 2 pernas, mas em cada braço, em cada perna, ele tem 2 pontos de contato. Então, quando a gente fala que o aparelho é octapolar, multifrequencial, o octapolar se refere à capacidade que o aparelho tem de mostrar para a gente essa análise Quando a gente está falando que o aparelho é octapolar, ele consegue segmentar a análise. Então, ele avalia não o corpo como um todo, ele avalia a análise do braço direito, do braço esquerdo, da perna direita, perna esquerda e tronco. E aí, dessa forma, unindo essas diversas análises, ele tem uma precisão muito maior, que era um problema que acontecia nas bioimpedâncias antigas, quando se avaliava só um lado do corpo. Então, muito importante que seja multifrequencial e segmentado. Por quê? Multifrequencial vai avaliar água intra e extra, e o segmentado ele avalia o que tem de análise do braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda e tronco. Então significa que o paciente pode aparecer lá e fazer de qualquer jeito? Não, né? Todo exame tem um preparo. E especialmente na bioimpedância, é importante que os braços não estejam encostando no tronco, que uma perna não esteja encostando na outra. Se uma perna está encostando na outra, se os braços estão encostando no tronco, muitas vezes a análise fica errada. Então, tem que botar alguma coisa ali separando, né? Agora, dito isso, se a gente segue os protocolos, é uma ferramenta de altíssima reprodutividade, de alta acurácia e que vai servir para a gente para analisar isso aqui, 4 parâmetros: água, proteína, mineral e gordura. Quando você soma os 4, você tem o peso do paciente. Se você fizer o peso menos a quantidade de gordura, você vai ter a massa livre de gordura. E aí, gente, se você fizer a massa livre de gordura menos tecido mineral ósseo, você vai ter a massa magra. E aqui é um ponto muito interessante. Quando a gente está falando de massa magra, a massa magra ela envolve água intra e extracelular.
Então, esse ano de 2024, o ano que passou, muita gente falando sobre o risco que semaglutida, tirzepatida tinham de perda da massa magra, só que massa magra não diz pra gente exatamente o que de fato é músculo, o que de fato é edema, tá? Só se o aparelho tiver essa capacidade de avaliar água intra e extra é que vai dizer isso pra gente. Então, cuidado, porque muitas vezes você pega um paciente demasiado, paciente com obesidade e outros problemas, ele vai estar demasiado, vai perder água, vai diminuir massa magra, e isso não é necessariamente ruim. A gente só vai saber isso quando a gente olhar. Então, olha que interessante, ó. O primeiro quadrante que eu mostrei para vocês aqui é esse que vai mostrar os 4 compartimentos. Depois, nessa nossa conversa de medicina de precisão, um parâmetro muito importante que todo mundo entenda é essa diferença aqui, ó. Peso, músculo, massa muscular esquelética, né? E gordura. Então, o aparelho vem assim, ó, abaixo, normal e acima. Então, a doutora Roberta está dizendo aqui, ó, que gosta do nosso método ABCDFS. Então, quem quiser pode até mandar o WhatsApp para a gente, que a gente manda o artigo para vocês. Mas o que é o método ABCDFS na sua letra C de composição corporal, né? É diferenciar aqui, ó, um paciente que tem essa bioimpedância aqui, em que os 3 parâmetros estão no limite superior, para esse segundo caso aqui, onde a massa muscular do paciente está muito para trás. Então, são 2 pacientes que têm desproporção entre músculo e gordura, são 2 pacientes que têm obesidade, mas quando você tem uma ferramenta de composição corporal e que especialmente consegue diferenciar o que é edema de massa muscular, isso muda completamente o seu tratamento, né? A necessidade aqui de proteína no segundo paciente grita a atenção, né? Não que o primeiro paciente não precise, mas você consegue individualizar e aprofundar essa discussão, tá? Depois, se a gente avançar para o outro lado aí dessa medicina de precisão, da calorimetria indireta, como é que a gente chega a essas informações? Então, esse é o aparelho de calorimetria. Ó. O paciente está lá deitado, respirando, o aparelho analisa o que entra de oxigênio e o que sai de gás carbônico. O que entra e sai de oxigênio, o que entra e sai de gás carbônico. Ou seja, é um aparelho muito parecido com o da ergospirometria, que também analisa o que entra e sai de oxigênio e gás carbônico. Então, por que analisar oxigênio e gás carbônico? O que isso tem a ver lá com a primeira frase da aula que eu falei no dia de hoje? Ó? Então, veja bem, o oxigênio está no ar, ele tem que passar pelo pulmão, pelo coração, até chegar na nossa mitocôndria, porque é a mitocôndria que vai formar a energia. E todo mundo sabe, todo mundo fala, qualquer lugar que você perguntar, o que emagrece mais? Todo mundo vai dizer que é o exercício aeróbico, né? Na verdade, não é o exercício que é aeróbico, é o metabolismo mitocondrial aeróbico, que é o capaz de oxidar gordura. Da onde que vem isso? Então, mesmo que você faça musculação, você ganhando massa muscular, você só vai queimar gordura quando a sua mitocôndria estiver fazendo metabolismo aeróbico. Então, esse conceito aqui, ele é a base da calorimetria indireta. Então, por que o nome é calorimetria indireta? Porque, indiretamente, você consegue medir a quantidade de calorias e da onde essa caloria vem. Como? Então, olha, a gente, estando vivo, a gente vai utilizar o oxigênio para oxidar o substrato energético. O que o substrato energético é? Carboidrato, proteína e gordura. Então, você oxida o substrato e você vai produzir gás carbônico, água e energia. Através dessa fórmula molecular aqui, ele consegue estimar o que você está oxidando se ele souber as quantidades de oxigênio e gás carbônico. Deu para entender mais ou menos? Vou explicar melhor. Ó. Quando você utiliza, para oxidar 1 mol de glicose, você utiliza 6 mols de oxigênio, produz 6 de água e 6 de CO2. Então, se você está medindo lá na sua calorimetria indireta e você tem um coeficiente respiratório de 1, significa que você produziu a mesma quantidade de CO2 que de O2. Então, dividindo a quantidade de CO2 por a quantidade de O2, se chega na conclusão de que o metabolismo estava sendo de carboidrato. Então, o metabolismo, a partir de 1, se torna um metabolismo anaeróbico. Já aqui embaixo, para oxidar gordura, a gente tem aqui o símbolo para oxidar 1 mol de ácido palmítico, uma gordura, você utiliza 23 mols de oxigênio, produz 16 de água e 16 de CO2. Então, dividido 16 por 23, dá o coeficiente respiratório de 0,7. Então, toda vez que a gente está medindo o coeficiente respiratório, o que a gente está medindo é o que entra de oxigênio e o que sai de gás carbônico.
Dividindo CO2 por O2, se tiver acima de 1, a gente estima que o paciente está oxidando glicose, glicogênio muscular, carboidrato. Já se o coeficiente respiratório estiver mais próximo de 7, ele está oxidando gordura. Então, fazer o coeficiente respiratório em repouso para um paciente com obesidade é medicina de precisão, porque ajuda a gente a entender se as mitocôndrias desse paciente estão tendo capacidade de oxidar gordura. Muitas vezes, em paciente com obesidade, a gente vê que de uma consulta para outra, ele evolui com piora desse coeficiente respiratório. E aí, infelizmente, é um paciente que, mesmo comendo pouco, tem uma baixa oxidação de gordura, porque a mitocôndria dele não está sendo capaz de oxidar gordura. Além de avaliar esse coeficiente respiratório e avaliar, então, a qualidade da respiração dele, você consegue avaliar também a quantidade. Ó. Então, ó, um paciente aqui que fez a calorimetria indireta estava gastando 2.894 calorias e quando a referência dele era 2.602. Um outro paciente com obesidade estava gastando aqui 1.483 quando a referência era 1.908. Então, estava 22% a menos. Então, a calorimetria indireta e a bioimpedância até, elas andam de mãos dadas porque elas vão construindo pecinhas no nosso quebra-cabeça para ajudar a gente a entender o que fazer com o paciente. Quando a gente não sabia disso, quando a gente não tinha bioimpedância, a gente falava que o que importava em obesidade era só perder peso, né? E a gente, graças a Deus, teve em 2024 agora essa diagnóstico de obesidade clínica, que já fala um pouco mais sobre isso, a gente deixar o IMC de lado e falar mais sobre o que acontece com o peso. Já o diagnóstico talvez seja interessante de aprofundar na obesidade também, que também é discutido em atletas, esse conceito aqui de flexibilidade metabólica. Então, o que é isso? A mitocôndria, que é onde a gente vai produzir energia, ela deveria ser capaz de tirar energia horas da gordura e horas da glicose. Então, se o paciente está dormindo, não tem glicose circulando, ele deveria tirar a energia lá da sua estoque de gordura, está fazendo lipólise, e aí automaticamente não estaria estocando ácido graxo. Mas quando ele acorda, começa a comer, ele começa a oxidar a glicose, se sobrar glicose ele faz glicogênio muscular, pode fazer glicogênio hepático, e assim sucessivamente. Se ele começa a se exercitar muito mais, não está mais se alimentando, diminui a capacidade de fazer glicogênio muscular, mas aumenta a sua oxidação de glicose, né? Agora, infelizmente, a gente tem pessoas que são inflexíveis, ou seja, eles passam grande parte do dia sem oxidar a glicose. Então, veja aqui, essa linha vermelha, o símbolo é olhar para um paciente diabético. O paciente com diabetes, ele tem tanta glicose circulando que como se o organismo perdesse essa capacidade ou piorasse a capacidade de oxidar gordura. Diferente da linha azul aqui, que é um paciente saudável. Então, lembra, quanto menor o coeficiente respiratório, mais gordura ele oxida. Quanto maior o coeficiente respiratório, mais glicose ele oxida. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem que oxidar a sua gordura também, para não ficar com uma maior resistência insulínica. Mas ele tem uma tendência a ter essa inflexibilidade metabólica. Então, a inflexibilidade metabólica é muito estudada em doenças crônicas, como obesidade, hipertensão e diabetes. E aí, o caminho para a gente poder ajudar esses pacientes a evoluir com maior capacidade de oxidar gordura, sair dessa inflexibilidade metabólica, olha que interessante, é associar a alimentação com exercício. Então, se você tem um paciente com excesso de nutriente, o primeiro conceito é diminuir a quantidade de nutriente. Agora, se é um paciente que tem pouca quantidade de massa muscular, será que vale a pena só diminuir tudo? Ou seja, será que não a gente deveria diminuir carboidrato e aumentar a proteína? E o exercício físico? A gente não tem que buscar exercícios que sejam capazes de melhorar esse caminho aqui de oxidação mitocondrial? Então, é nesse conceito que entra também a capacidade da ergospirometria durante o exercício, falar sobre as zonas de treinamento, né? Então, hoje, quando a gente vai falar sobre orientação de exercício físico numa consulta, o básico, o caminho inicial, ou seja, a medicina baseada em evidências epidemiológicas, vai falar para a gente fazer 150 minutos de exercício moderado e vigoroso, tá? Vai fazer 2 a 3 vezes por semana exercício de resistência, vai fazer exercício de flexibilidade. Mas como é que a gente pode evoluir essa discussão para um raciocínio mais individualizado? Então, pode ser através dessa palavra FIT, que é frequência, intensidade, tipo e tempo.
Então, frequência, quantas vezes o paciente faz exercício por semana. Intensidade, se é um HIIT, se é um SIT, se é um longo e lento. Tudo isso ajuda a gente a entender o tipo de exercício, se é uma corrida, se é uma bicicleta, se é um crossfit, que aí vai misturar todo o exercício. Quanto tempo o paciente passa fazendo exercício? Então, essas são perguntas que a gente tem que aprender a fazer durante a consulta para saber identificar onde está o maior problema do paciente e como explicar para ele o próximo passo. O paciente normalmente vem explicando frequência, intensidade, tipo e tempo? Não. Os que fazem grupo de corrida, às vezes até sabe falar para a gente sobre HIIT, intervalado, contínuo, longão. Então, como é que a gente aprofunda essa discussão? Primeiro, eu gosto de mostrar até essa imagem na consulta para o paciente entender que isso é um conceito de ergospirometria, tá? Então, ele não precisa entender, quem tem que entender é a gente que está prescrevendo. Né? Aliás, a doutora Fernanda Ribeiro fez um curso maravilhoso de ergospirometria, que a gente vai estar liberando para vocês esse ano. Super curso, quem quiser pode mandar o WhatsApp para a gente aí, que a gente explica como que está o curso. E o conceito de ergospirometria é esse aqui, ó, para a gente entender o que é HIIT, o que é intervalado, o que é o contínuo, o que é longão, e a partir disso entender como é que ajuda a mitocôndria a oxidar a gordura, como que ajuda a mitocôndria a ajudar a nossa músculo a preservar a glicogênio muscular. Então, olha só, na ergospirometria eu estou aqui parado, começo a caminhar, vou acelerando a velocidade, vou começando a correr. Então, tudo que estiver para a direita aqui está aumentando a velocidade. Se aumentou a velocidade, eu sou um indivíduo saudável, vai aumentando a minha frequência cardíaca, vai aumentando a minha frequência respiratória, vai aumentando o meu VO2. Só que vai ter um momento em que eu vou chegar no máximo da minha capacidade de ventilação pulmonar, minha capacidade máxima de fração de ejeção, ou seja, a máximo que eu consigo entregar de oxigênio para o meu corpo. Então, esse conceito é o VO2 máximo. A partir desse conceito de VO2 máximo, tem sido muito estudado os limiares ventilatórios. Então, um dos conceitos é falar que VO2 máximo, a partir do VO2 máximo, segundo o limiar ventilatório, seria de 60% a 90%. E o primeiro seria de 40% a 60%. Mas tem outras maneiras. Ó. Então, se você estiver no consultório, você pode fazer essa escala de Borg, ou seja, falar de 0 a 20, 20 é a morte. O paciente está acima de 14, seria acima do segundo limiar ventilatório. O paciente está abaixo de 10, então ali em torno de 9, 10, seria o primeiro limiar. Uma outra maneira de fazer seria fazer em cima da frequência cardíaca máxima. Então, o professor de educação física estava até conversando esse final de semana. Para quem não sabe, né, meu pai e minha mãe treinaram triatlon de 94 a 98, 97, 98. E aí eu e meu irmão fomos correr também com eles. Né? Então, a gente fazia esses treinamentos aqui de frequência cardíaca máxima para definir os limiares. Então, frequência cardíaca máxima, se você fizer 220 menos a idade, por exemplo, frequência cardíaca máxima em torno de 70% é o primeiro limiar, em torno de 90% é o segundo limiar, tá? Então, existem várias maneiras de você definir se o exercício é leve, se o exercício é muito leve, se o exercício é leve, se o exercício é moderado ou vigoroso, tá? Então, é importante entender essa profundidade aqui, e lá no curso de ergospirometria explica-se isso tão bem. Mas o conceito aqui que eu queria passar para vocês é, quando a gente está aqui parado conversando, a gente está queimando muita caloria, mas a caloria ela vem da gordura. A gente está gastando pouca caloria e essa caloria vem toda da gordura. Quando você aumenta muito a velocidade, você gasta muita caloria, mas a caloria não vem da gordura. Então, entender esses limiares ventilatórios servem para você saber de onde vem a energia. Então, esse estilo de treinamento HIIT, acima do segundo limiar ventilatório, abaixo do segundo limiar ventilatório, ajuda a gente a entender justamente o quê? Se a gente está estimulando o organismo a queimar mais gordura, ou se está estimulando o organismo a queimar mais glicose, se está estimulando que tipo de metabolismo, tá? Quando a gente vai olhar para as diretrizes do tratamento da obesidade, por exemplo, ele tem estímulo, artigo para tratar a obesidade com HIIT, mas ele não vai falar, vai lá e corre. Ele vai dizer, 4 tiros de 30 a 60 segundos entre 75% a 90% do limiar. Então, ele estava colocando aqui, entre o primeiro e o segundo limiar ventilatório. Então, exercício moderado e vigoroso, como ele falou, tá? É possível fazer estilos diferentes de treinamento, desde que a gente entenda que cada estímulo tem um mecanismo de ação diferente a nível mitocondrial. O HIIT tem sido tão estudado, tão badalado, porque
ele consegue estimular, aumentar o número de mitocôndrias e aumentar as enzimas mitocondriais. Se a gente estivesse falando de um exercício de altíssima intensidade, que é o CIT, ele aumenta as enzimas mitocondriais. Se a gente está falando do exercício tradicional aeróbico, que é longo e lento, ele não aumenta as enzimas mitocondriais de forma tão significativa, o que ele faz mesmo é aumentar a capacidade aeróbica. Mas, em última análise, o que a gente busca é melhorar essa capacidade de oxidação mitocondrial para que o organismo aprenda a oxidar gordura. Então, sempre a dúvida, quando a gente está orientando um paciente sobre medicina de precisão, será que o exercício foi bom o suficiente, que levou o paciente a um pequeno desequilíbrio? Ele come e descansa, e se adapta melhor e, de fato, ele consegue evoluir? Talvez não seja a mesma dúvida quando a gente está tentando dar uma alimentação para o paciente. Como eu vou levar a alimentação para levar um pequeno déficit calórico para que a reação do organismo não seja, a resposta adaptativa não seja tão potente que faça com que o organismo não responda? Porque se a gente dá exercícios muito intensos ou se a gente dá pouca alimentação, o paciente não evolui. Agora, se por outro lado a gente dá a ferramenta em que o paciente consegue comer, descansar, treinar, se recuperar para o próximo dia, o exercício vai evoluindo cada vez mais e mais. Então, quando que o exercício é perfeito, que é a linha azul, quando o exercício é exagerado, que é a linha vermelha, quando ele é meia boca, que é o verde. Essas são as dúvidas. E aí, como símbolo desse movimento todo, eu gosto de mostrar que quando o pessoal está indo na academia para postar a hashtag tá pago, não tem nada pago, né, gente? Tem que voltar para casa e comer e se alimentar. Então, convido todo mundo a postar o hashtag tô pagando, ou seja, quando você sai da academia, a academia não saiu de dentro de você. Parece ser sempre muito óbvio o que a gente come e a caloria que a gente gosta, mas, infelizmente, na biologia, a gente não tem respostas óbvias. As respostas óbvias normalmente são erradas. Então, sem sombra de dúvida, você não é o que você come, mas você também não é o que você treina e você também não é o que você dorme. Você vai ser uma soma de tudo isso, tá? Então, conversar sobre alimentação, exercício, sono, ergospirometria são pedacinhos do quebra-cabeça para a gente entender como o nosso organismo funciona. Então, de fato, a gente tem que aprofundar a discussão para todas as pecinhas desse quebra-cabeça, tá? E aí, dessa forma, ir evoluindo, ajustado para os nossos pacientes. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa aula para o pessoal do Fellowship, né, que vai ser um atendimento. Vocês vão ver como é que faz tudo isso na prática. Então, essa aula vai ficar gravada aqui durante toda essa semana para todo mundo, os nossos seguidores, assistirem aqui. E o pessoal do Fellowship vai ficar com essa aula separada para instigar vocês a fazerem esse curso. O curso de ergospirometria da doutora Fernanda já está disponível. Tem lá o curso de obesidade, o curso de suplementação e exercício. Ou seja, muitas oportunidades para vocês aprofundarem o conhecimento. Vamos ver se vê alguma pergunta aqui, ó. Doutor Lucas Abraão, meu amigo nutrólogo aí de Goiás. Doutor Jean Marques, já nutrólogo de Campinas. Então é isso, gente. Quer saber mais sobre nutrologia? Pode mandar o WhatsApp para a gente, pode mandar no meu e-mail aí, guilherme@giorelli.com.br. Pode mandar o WhatsApp para a gente aí no 021 96 706 0614, 021 96 706 0614. Beleza? Quer saber mais sobre nutrologia, alimentação, suplementação, medicação? Toda segunda-feira tem aula aqui ao vivo. Não deixa para depois. Se inscreve aqui no nosso canal, o arroba no Instagram, Dr. Giorelli, né? No YouTube, DR Giorelli Nutrologia. Vai ser um prazer transformar as dúvidas de todos nós em mais conhecimento, né? Muitas vezes a pergunta vem, é dúvida minha também, eu tenho que recorrer aos nossos professores, sempre um professor aqui com muita experiência prática, clínica, para transformar as dúvidas em conhecimento prático, tá bom? Então, a live de hoje fica por aqui.